Hanukkah, a festa das luzes ou a festa da consagração, começa ao pôr do sol do 24º dia de Kislev, quando se dá o início do dia 25, com 8 dias de duração de acordo com os nossos sábios. Para entendermos o significado desta festa, precisamos voltar no passado e conhecermos os Macabeus e o milagre que ocorreu. A história começou quando Antíoco Epífanes, rei dos gregos, invadiu Israel com seu poderoso exército. Entrou em Jerusalém, profanou o templo sagrado e o lugar santo. Retiraram o altar de ouro, apagaram as luzes do candelabro. Assim, derramaram sangue inocente ao redor do santuário e sacrificaram ali aos seus deuses. Os israelitas ficaram desolados. As festas se transformaram em luto e os dias de Shabat em pranto. Dominados assim pelos gregos, receberam um édito do rei ordenando que todos os moradores deveriam abandonar os seus costumes, aceitar os costumes estranhos dos gregos, comer comidas impuras, não circuncidar seus filhos, oferecer animais impuros aos deuses gregos, profanar o Shabat, contaminar-se com toda sorte de impureza, esquecendo-se assim toda a lei do Senhor. E aquele que não obedecesse às ordens do rei seriam mortos. Os estrangeiros que viviam entre o povo judeu aceitaram de bom grado o édito do rei e alguns poucos judeus, com medo de perderem suas vidas e suas propriedades, cederam também. Mas a grande maioria do povo era de fiéis cumpridores da lei do Senhor e resistiram ao édito real. Por isso, muitos foram mortos. Outros, com medo da crueldade do rei, fugiram para os arredores de Jerusalém. Outros para o deserto, outros para as cavernas, vendo que muitos resistiam em cumprir o que o rei ordenara. Este designara inspetores por toda a terra de Israel, para vigiar e obrigar o povo a obedecê-lo. Muitos preferiram morrer a contaminar-se com costumes estranhos e entregar o livro da lei para ser queimado. Entre estes fiéis, cumpridores da lei do Senhor, havia um sacerdote da linhagem de Joarib. Seu nome era Matatias. Matatias tinha 5 filhos e morava em Jerusalém. Decidiu ir embora com toda a sua família para uma cidade chamada Modim, a 20 quilômetros de Jerusalém. Ao sair da cidade, ele e seus filhos rasgaram suas vestes, vestiram-se de cilícios e cobriram-se de cinzas e prorromperam em grande pranto. Morando em Modim, recebiam a visita dos inspetores do rei uma vez por mês. Matatias era um sacerdote respeitado e influente em sua comunidade. Sabendo disso, em uma de suas visitas, o inspetor do rei convidara para fazer os sacrifícios, pois isso seria motivo para ele ser considerado amigo do rei. Indignado com o convite, Matatias bradou em alta voz que, mesmo que todos os reinos que haviam sido dominados pelo rei lhe obedecessem, esquecendo-se assim as suas crenças e as crenças de seus pais, ele, seus filhos e seus irmãos não iriam abandonar a religião de seus pais e nem iriam se desviar para a direita nem para a esquerda da lei do Senhor. Ao perceber que Matatias não iria aceitar o convite para fazer o tal sacrifício, outro israelita que ali estava se aproximou rapidamente para oferecer sacrifícios no altar de Modim, conforme a vontade do rei. Matatias, sacerdote fiel e zeloso pela lei do Senhor, estava enfurecido. E no ímpeto de justiça, se precipitou matando assim o homem e o inspetor do rei. Destruiu o altar e fugiu com seus filhos para as montanhas, e assim muitos se juntaram a ele. A perseguição foi aumentando e o grupo de Matatias crescendo. Muitos buscavam refúgio e proteção ao lado dele. Andou por várias cidades, circuncidando as crianças e derrubando altares. Matatias, ao perceber que seu fim se aproximava, reuniu seus filhos e deu-lhes instruções e os abençoou. Deixou seu filho Simeão como conselheiro. Este era um homem de bom senso. E o seu filho Judas, chamado Macabeu, como comandante do exército, pois era valente e sabia usar as armas de guerra como ninguém. Nunca perdeu uma batalha. Resgatou todos que estavam perecendo e sua fama começou a correr, pois, onde chegava, a vitória era certa. Por isso, seus inimigos começaram a ficar amedrontados
e sua fama percorreu por toda a terra de Israel e as terras circunvizinhas. Nossos inimigos foram derrotados. Judas e seus irmãos então decidiram restaurar e purificar o lugar santo e consagrá-lo. Eles se reuniram e subiram a Jerusalém. Ao chegarem, viram o templo abandonado, as portas queimadas, os alojamentos destruídos, árvores cresciam por todos os lados. Até as pedras do altar, que foram profanadas, foram trocadas. Escolheram sacerdotes sem manchas e zelosos da lei do Senhor para dar início à reconstrução. Ao recolocarem os utensílios, descobriram que havia somente uma pequena botija de azeite puro selada pelo Kohen Gadol, suficiente para arder por um dia. Então deu-se início à preparação de mais azeite. Preparação do azeite, essa levava 8 dias. Assim, se conta que, milagrosamente, este azeite, que deveria durar por um dia, durou 8 dias. A partir de então, esta data foi marcada e passada de geração em geração e é festejada por todo o povo de Israel como recordação do milagre. Nes Gadol Hayah Sham. Um grande milagre lá ocorreu. Hag Sameach.